Começando o nosso material sobre aromaterapia, sobre o assunto que nós falamos um pouquinho ao longo da semana, dessa semana agora que fechou hoje, domingo, dia 28, isso mesmo. E aí eu tô passando para vocês em português o que a gente conversou ali, tá bom? Bom, o meu nome é Júnia Lizardo, eu sou esteticista, cosmetóloga, tô aqui com o meu guia, com o meu outline aqui no computador, porque senão eu me perco, fico falando a noite inteira, tá bom, gente? Bom, eu sou Júnia Lizardo, esteticista, cosmetóloga, sou brasileira, do Rio de Janeiro, e tô aqui deixando para vocês um pouquinho do que a gente elaborou nessa semana falando sobre aromaterapia, para que as pessoas conhecessem um pouco do meu foco sobre aromaterapia dentro do meu trabalho. Eu acho muito importante isso. Você que é profissional tem um momento onde você conversa com as pessoas fora do ambiente terapêutico do que você faz, porque fica geral, né? Não é como se você estivesse falando aquilo para trazer o cliente. Você está fazendo isso para que as pessoas conheçam você como profissional, como pessoa, para as pessoas conhecerem a sua transparência. Então eu adoto muito isso, a transparência. Então tá aqui para vocês a minha transparência em aromaterapia, tá bom? Bom, a aromaterapia não é uma coisa para cheirinho. Quem fala assim, eu faço aromaterapia, eu tenho cheirinho. Gente, cheirinho é outra história. Aromaterapia são moléculas inteligentes, compatíveis com a membrana celular, que passam no corpo da gente, entram e vão lá e conversam com a célula. Então, todo o processo é muito natural. O óleo essencial é um veículo de muitas mudanças, muitas transformações a nível físico e a nível emocional. Então, a aromaterapia é uma ciência do bem-estar, da saúde física e da saúde emocional. E diríamos até da saúde espiritual. Mas essa história de espiritual fica para quem acredita em espírito. Quem não acredita na espiritualidade, de forma geral, sem história de religião, vai dizer que a aromaterapia é uma ciência de estudos físicos e estudos emocionais, porque essa escola a pessoa vai ter que aceitar, né? Bom, hoje nós vamos revisar os 4 temas que nós lançamos essa semana falando sobre aromaterapia, tá bom? No final, se alguém quiser alguma informação, me manda mensagem através do WhatsApp. Eu vou deixar escrito aqui o meu número de telefone e é o meu número de WhatsApp. Então, não me chama, não liga para mim. Por favor, salva o meu telefone, manda mensagem, porque como a gente tem um fuso horário de 5 horas até o final de outubro, muitas vezes as pessoas me chamam pelo telefone e eu já estou dormindo. Então, gente, não chama. Às vezes eu estou atendendo e a pessoa está de manhã cedinho, mas eu já estou atendendo. Então, eu também não posso atender o telefone. Então, por favor, se quiser se comunicar comigo, manda mensagem nesse número de telefone através do WhatsApp. Ou então, clica lá na minha página Júnia Lizardo Estética para mandar mensagem através do WhatsApp também, porque lá já tem um dispositivo, você só marcar ali que ele já joga você dentro da minha página de WhatsApp. E continue seguindo as páginas, tá bom, gente? Bom, nós vamos falar sobre esse tema hoje. E cada tema ele veio para atingir um ponto da aromaterapia que eu acho que é importante para o nosso entendimento, para a gente sair dessa história de cheirinho. Se é uma coisa que me aborrece muito com relação à aromaterapia, é que isso hoje é moda, mas a aromaterapia não tem nada de moda, gente. Vamos lá. Eu entendo que na época dos dinossauros, plantinha já era um negócio bem legal. Eu acho que o cara das cavernas lá, ele fazia assim, ó. Tô olhando o dinossauro, fazendo uma observação, estudando aí o comportamento do dinossauro. O dinossauro tá comendo uma plantinha. Eu falo, gente, se o dinossauro desse tamanho comeu a plantinha e não morreu, eu também posso comer. Aí eu comi a plantinha e me danava toda, porque o corpinho do dinossauro por dentro eu não conhecia, e aí eu achei que eu também tinha direito a comer a tal da plantinha. E aí eu acho que eles também, quando um bichinho mordia, uma formiguinha, se tinha formiguinha naquela época, eu também não sei se tinha. Uma formiguinha, um cachorrinho, um dinossaurozinho, fazia um machucadinho, caía daquelas pedreiras lá que eles viviam e tal. Ficava dodói, ficava machucado, ninguém ia pro SUS. O pessoal pegava o matinho, aquele que sobrou que o dinossauro não comeu, e botava
a plantinha no machucado e tá tudo bem. E eu acho que a história, então, do uso de plantas para curar, para sanar doenças, enfermidades, deve ter começado mais ou menos por aí. Gente, eu acho que eu não era daquela época, eu sou um pouco mais novinha, mas eu acho que eu rolava lá esse clima. E aí, o que que acontece? Com o passar dos tempos, falando de maneira bem séria, passando por Charles Darwin e tal, tudo bem comportado, o que que acontece? Com a evolução dos tempos, sempre houve essa ligação entre doença e uma coisa para curar a doença. E aqueles que começaram a estudar um pouco mais a questão da medicina, e aí a gente vai no Antigo Egito, a gente vai em Sócrates, a gente vai lá e traz Hipócrates e não sei quem que tem mais lá. Quando a gente faz essa viagem anterior, a gente se esbarra em quem? Nos antigos, numa sabedoria antiga de uso de planta. Quando eu fiz algumas viagens aqui pela Europa, eu passei por sítios arqueológicos. E alguns dos sítios arqueológicos por onde eu passei, pasmem vocês, tinha achados de aparelhos para decantação de óleo essencial. Gente, acreditem vocês, eu estive em Pompeia, ali onde teve o negócio do Vesúvio ali, nos destroços ali de Pompeia. Eu tive em outros sítios arqueológicos em Grécia, foi na Grécia. Eu tive em outros sítios arqueológicos também. E nesses sítios sempre tinha algum artefato que era relacionado com a parte toda de tirar a substância de planta. Então, esse caminho de raciocínio, ele não é novo. Ou seja, a aromaterapia ganhou esse nome a partir de Maurice Gauthier-Fossé, que era um químico francês que tinha uma empresa de química, né, um laboratório, e ele sofreu um acidente, segundo conta a história, e ele, através desse acidente, ele teve uma experimentação com lavanda para salvar uma questão física que foi afetada nesse acidente, e aí ele, segundo seus estudos, já vinha entendendo que a lavanda tinha um processo regenerativo muito importante, mas quando ele testou nele mesmo, ele comprovou não só como pessoa que estava ali com uma situação complexa, mas também como cientista, porque ele não deixou de ser cientista na hora que ele fez a comprovação lá, que ele viu que a lavanda efetivamente tinha efeitos curativos. Então, gente, a gente vai até Gauthier-Fossé, século XX, entendendo que planta resulta em alguma coisa para sanar a doença. A partir de Gauthier-Fossé, o nome vira aromaterapia. 2025, 2022, 2019, é novidade? Não, não é novidade, gente, sempre existiu. Só que o mundo vai caminhando através dos seus processos e a ciência vai até bem rápido. Então, hoje em dia, quando você fala em aromaterapia, para um grupo da população é uma novidade. Mas para outro grupo da população, que são estudiosas, pesquisadores, pessoas que estão dentro de centros acadêmicos, essa questão da aromaterapia não tem nada de novidade. Isso vem um desenvolvimento muito antigo e a gente se esbarra, como eu me esbarrei, em sítios arqueológicos onde foram encontrados artefatos que se aproximavam do que a gente entende hoje como sendo os decantadores lá de óleos essenciais e material usado para extração de óleos essenciais de planta. Então, nada é novidade. O que é novidade é o conceito. E o problema todo de ser novidade o conceito é que normalmente cai no mundo como uma coisa de marketing, cai no mundo com uma ideia de venda, uma ideia para facilitar financeiramente alguns em detrimento de outros, e aí o negócio vira comercial. Mas óleo essencial é assunto para gente grande. Óleo essencial é um assunto para quem gosta de estudar. Porque toda vez que você faz uma comprovação de um uso de óleo essencial, nós que trabalhamos com óleo essencial, a gente não só escreve sobre óleo essencial, mas a gente trabalha. Ou seja, chega uma pessoa para fazer uma limpeza de pele, um tratamento facial, uma reharmonização facial, que é um programa que eu tenho aqui no meu centro estético, e eu posso simplesmente saber que óleos eu vou colocar nesse processo. Por quê? Porque eu entendo a função terapêutica do óleo e a interação dessa substância com tecidos vivos.
né? Pele. Tá? Eu entendo a forma como essa substância a nível molecular ela consegue ajudar no replique celular de tal maneira que as próximas células, porque a gente tem todo o tempo, nosso corpo tem células morrendo e células nascendo. Essa programação de nascimento de células se chama replique celular. Então, toda vez que você tem um replique celular acontecendo, você tem, na realidade, células novas sendo projetadas em um determinado espaço corpóreo e células mais ou menos nutridas. Então, toda vez que você coopera para a qualidade de uma célula através de medicação, através de alimentação, através de água, gente, que o povo fala, eu não bebo água. Água tem nutriente, tá? Então, toda vez que você coopera para o replique celular, trazendo qualidade para essa célula, você está fazendo num universo muito pequenininho, mas você está cooperando para um estado de saúde geral do seu corpo ou do corpo da pessoa que você está dando assistência. Então, quando a gente entende que uma molécula aromática, ela não é só um cheirinho para sua casa ficar cheirosinho, seu bebê ficar cheirosinho e tal, a sua empresa fica maravilhosa, com aquele cheiro maravilhoso de identidade da empresa, ela é um veículo de bem-estar, um veículo de terapêutica física e um veículo de terapêutica emocional. Então, toda vez que a gente entende isso, a gente fica muito chocado com muita coisa que a gente escuta por aí de evolução da aromaterapia. Mas aromaterapia, gente, eu digo para vocês, não é coisa para criança, aromaterapia é coisa para adulto. Aromaterapia é para quem quer pensar, para quem gosta de estudar, para quem se preocupa realmente em passar conteúdo para as pessoas e entender conteúdos, tá? Então, eu quero que a partir desse momento vocês risquem a história de coisa cheirinho. Cheirinho é outra história. A aromaterapia é um veículo, é uma ferramenta terapêutica. Não é remédio, mas é uma ferramenta terapêutica que vai penetrar no seu corpo através de massagens, que normalmente é o que a gente utiliza. A escola brasileira não preconiza a aromaterapia para tomar. Eu conheço cursos sérios que preconizam isso. Mas diante do que eu vejo por aí, é um risco, porque você dizer para a população, dar uma formação onde a população começa a usufruir do recurso de usar um óleo essencial, eles não vão buscar o óleo essencial de melhor qualidade, com todas a ficha técnica necessária para que você possa usar com segurança. Ele vai comprar a primeira coisa que diz que é óleo essencial, não tem nada que comprove que é ou não, aquilo ali às vezes é misturado, só Deus sabe com o que, e ele vai começar a pingar. Outra coisa, a pessoa fala assim, se diz assim, olha, usa uma gota. Aí ele fala, como? Eu peso 150 quilos, uma gota não vai fazer diferença. Aí ele resolve, como ele tem 150 quilos, a usar 150 gotas. Ele tomou mais da metade do vidro. Ele tem uma intoxicação ou uma intolerância. Vai dizer que foi você que mandou ele tomar aquilo ali, né? Então eu prefiro não trabalhar essa linha, embora eu respeite. Mas eu prefiro não trabalhar essa linha e trabalhar a questão da aromaterapia aplicada sobre a pele. Mesclada dentro de sinergias específicas para colocar na pele, para trabalhar uma dor, para trabalhar um edema, para trabalhar uma queda capilar. É bem por aí, tá, gente? Bom, então, todos os processos que a gente faz de terapia no nosso centro, a gente usa a aromaterapia. Ela é uma excelente ferramenta para tudo, até porque ela tem um outro lado que a gente vai falar no final disso tudo, para você ficar sentado aí, que ajuda muito, sabe, gente? Que tem tudo a ver com a prática integrativa. Em nossos tratamentos faciais, deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar com aromaterapia, eu não comecei a trabalhar com aromaterapia, enfim, do nada. Eu já tinha começado a trabalhar como masoterapeuta,
Mas aí eu fazia massagem com glicerina, eu fazia massagem com qualquer creme que aparecesse. Eu não tinha essa noção, porque eu não fui para uma escola fazer um curso de massagem. Eu comecei a fazer massagem sem saber e sem querer. Foi um caso completamente... Fui levar um documento para uma amiga, a verdade é essa. Cheguei na sala da amiga, a amiga estava mal, olheira, se sentindo mal. Aí eu, que tenho a mania de botar a mão em todo mundo, botei a mão no ombro dela e comecei a fazer assim: amiga, isso vai passar, você tá tensa, sabe? Essa coisa assim, acolhimento, mão, para que o outro fique bem. É isso. Aí quando foi no dia seguinte, a amiga me ligou, perguntando lá coisas de trabalho, e perguntou quando é que eu ia na sala dela para fazer massagem nela, que ela conseguiu dormir, ela passou muito bem. Aí eu achei que era brincadeira dela, eu achei, nossa, ela não tá viajando. E quando chegou no final, essa pessoa acabou sendo minha porta-voz dentro da empresa, dizendo para as pessoas que eu fazia massagem. E eu não sabia fazer massagem. Gente, eu não sabia fazer massagem. Vocês escreveram isso? Eu não sabia fazer massagem. E aí eu chegava, as pessoas me ligavam pedindo hora para fazer massagem. Gente, eu comecei a ficar desesperada, porque eu tinha que fazer qualquer coisa de um jeito que eu não sabia. E aí eu comecei a estudar, comecei a comprar livro, não existia essa história de entrar no YouTube, não existia nada disso. Há 28 anos atrás era dinossauro passando. Eu comecei a estudar, comprar livro, perguntar um, perguntar outro, alucinada. Não conseguia marcar nenhum curso, porque os cursos não tinham os horários à noite, os horários eram durante o dia, e eu não podia estudar durante o dia porque eu trabalhava. E aí eu estava no mato sem cachorro. Até que apareceu uma massagista. Essa massagista, ela é de Jardim América, o nome dela é Gilda. Gente, como eu tinha vontade de ver essa mulher de novo. A Gilda me deu 6 meses de aula de massagem de graça. De graça, gente. 6 meses, na casa dela. Eu ia 2 vezes por semana e às vezes ia no sábado, para entender um pouco o que era massagem. E aí depois disso, a Gilda é uma grande massagista. Ela é uma das melhores massagistas que eu já conheci na minha vida. Na minha vida. E olha que são 28 anos trabalhando com isso. Então, a Gilda me ensinou e aí eu comecei a ficar mais normalzinha. E aí eu segui trabalhando com isso, estudando muito. Eu sempre estudei muito sozinha. E aí eu comecei a trabalhar com massagem. Então eu fui convidada para assistir uma palestra sobre aromaterapia, que eu não sabia nem o que era. Naquela época nem cheirinho não era, porque ninguém sabia o que era aquilo. Aí eu fui assistir a palestra, me encantei por aromaterapia, abracei a aromaterapia, e aí comecei a comprar os óleos e comecei a montar as sinergias e comecei a estudar, porque eu estudo muito, gente. Eu estudo de manhã, de tarde e de noite. É o que eu mais faço. Se eu não tô atendendo, se eu não tô fazendo vídeo, se eu não tô... Eu tô trabalhando, eu tô estudando. A minha vida é essa. Então, eu comecei a estudar muito sobre aromaterapia. Muito. E aí, tudo que eu faço no meu consultório, eu meto aromaterapia dentro. E dá muito certo. Então, os tratamentos faciais são todos com aromaterapia, capilar, levam alguns produtos, mas levam aromaterapia também, facial também. E esse outro ponto eu vou falar com vocês depois, eu vou deixar isso para o final. Bom, dentro das práticas de bem-estar, a gente também tem aromaterapia e utiliza muito a aromaterapia nas práticas de bem-estar, porque elas são ligadas a terapias de spa. Eu tenho uma formação em terapia de spa no Brasil, e depois eu fiz essa mesma formação em terapia de spa aqui na Espanha. Então, eu sei trabalhar com cadeiras ergonômicas, eu sei trabalhar com banhos. Aqui eu trabalho muito banho aqui. Eu tenho um kit de banhos que eu preparo para as pessoas, que leva algumas ervas e leva também aromaterapia. É um trabalho muito legal mesmo, que eu vou colocar de novo esse trabalho agora no Natal, para quem quiser. Uma formaçãozinha assim, tipo uma oficina de trabalho. Vai ser bem interessante se fosse você segurar essa onda. Bem, os benefícios da aromaterapia com o bem-estar é a redução de estresse, trabalha muito bem a questão da ansiedade. Nós temos óleos específicos para a ansiedade. As questões de sono, de insônia, o equilíbrio emocional, que é muito importante para a gente levar a vida da gente para frente. Os riscos, eles são com relação ao óleo que você está adquirindo. Se esse óleo é um óleo realmente
se de verdade ou se não é, se é uma mistura. Então eu sempre, quando eu indico um óleo, tanto aqui na Espanha, quanto na Suíça, quanto no Brasil, quando eu indico são óleos que eu trabalho. Existe uma montoeira de óleo por aí, mas eu não sei o que é aquilo. E eu também não tenho como fazer teste cromatográfico nos óleos. Então eu prefiro trabalhar com marcas que eu sei que elas não vão restar dúvida. Então eu trabalho com marcas específicas, tá? Fora disso eu não posso dizer nem que seja bom, mas também não posso dizer que seja ruim. Eu não posso falar nada. E aí eu prefiro não indicar. Tá, gente? Mas no Brasil, principalmente, tem muita marca de óleo essencial. Se você se decide por esse caminho, eu digo para você que peça do seu fornecedor os testes cromatográficos da linha que ele tem, para você poder ter confiança se aquele produto é aquilo mesmo, tá bom? E os profissionais têm que ter uma formação continuada. Não tem como você fazer um curso. Olha, gente, eu faço curso de aromaterapia até hoje. Eu tenho, mês passado eu fiz 3 cursos de aromaterapia online. Eu tenho um curso que já está pago, mas que eu tenho que fazer. Então, mês passado foram 4 cursos de aromaterapia na minha linha de cursos, de atualizações, de cursos novos, de aprendizado. Gente, eu faço curso o tempo todo. Não é um curso só que vai fazer você trabalhar com aromaterapia. Não é sobre diploma, nem é sobre a quantidade de diplomas. É sobre conhecer função de óleo no corpo da pessoa. É isso. É entender que apito que está tocando ali. Tá bom? Também a aromaterapia é uma ciência totalmente aplicada. Você pode ter os livros, você pode conhecer os artigos científicos, você pode participar de mesas de discussão de grandes expertos, especialistas em aromaterapia. Se você não pega aquele óleo ali e traz para a sua realidade clínica, tudo isso fica nos alfarrabos. Tudo isso fica na prateleira, nos livros que você comprou e nos artigos científicos que você acessou. Então, a aromaterapia é uma ciência totalmente aplicada. Não dá para você lidar com isso com o que você sabe só. Você tem que trabalhar com isso para você entender o que é que você está fazendo e que resultados você pode alcançar. Se eu digo para você que uma gota de óleo de lavanda trabalha a ansiedade, a que nível? Então, essa comprovação da lavanda como sendo um ansiolítico natural, você vai encontrar em vários artigos científicos. Vários livros falando exatamente a mesma coisa e citando moléculas aromáticas que existem dentro de uma gota de óleo de lavanda que vão significar a forma como esse óleo se comporta a nível de ansiedade. Tecnicamente está tudo ali. Mas quando você tem um paciente na sua frente com um nível de ansiedade, você vai entender dentro daquele comportamento, dentro daquela pessoa e na forma como você vai administrar esse óleo, quantas gotas mínimas você precisa colocar para que aquele indivíduo chegue no auge de equilíbrio. Então não é uma receita de bolo. Não é eu dizer aqui, bota 3 gotas, 4 gotas no óleo assim. Não, não é. Não é esse o caminho. Então é uma ciência aplicada e que você tem que estudar para aplicar, tá bom? Outra coisa que a gente vai entrar agora, que vai falar o tema 3, que foi o tema que nós falamos lá, a história da aromaterapia, que nós já comentamos, a história do dinossauro comendo a árvore, eu acho que eu também posso comer a árvore e tal, é bem por aí que começa a história da aromaterapia. Mas a gente vai um pouquinho mais para lá. O Maurice Gautier-Fossé, que foi esse químico que eu comentei com vocês anteriormente, que sofreu um acidente no seu espaço de trabalho, na sua fábrica, lá no seu laboratório. Ele é o pai da aromaterapia moderna, mas a gente tem eu tenho um livro, um e-book que eu desenvolvi falando sobre aromaterapia e aromaterapia sutil. E nesses 2 e-books eu cito o Maurice Gautier-Fossé e os outros 2, o Jean Volney, que era um médico que lutou na guerra e que usou a aromaterapia nos processos curativos que ele precisava lidar ali naquele processo de guerra. E a Marguerite Maury, que era uma especialista em várias áreas de biologia e tal, várias formações, e a Marguerite Maury nos trouxe essa opção de trabalhar com aromaterapia de forma tópica, entendendo que os receptores
de aromaterapia que a gente tem na pele, eles são muito mais do que os que a gente tem para gestionar a ingesta de aromaterapia, né? Tomar aromaterapia. Até porque quando você toma o óleo essencial, né? Seja ele de alguma forma diluído, enfim, você tem a gestão toda da digestão com ácidos incidindo sobre aquele óleo. Então, é uma química natural do nosso corpo incidindo no processo de diluição daquele alimento, partindo aquilo em moléculas, e que no final da história a gente não sabe se esse processo digestório vai garantir a integridade daquela molécula, porque ela vai começar a receber ações de sulcos, de elementos que fazem parte do processo digestório. Será que quando ela chega no final, lá no fígado, ou enfim, aonde tiver que chegar, será que ela mantém a integridade da qualidade dela? Quando você coloca ela na pele, você não coloca direto, porque só tem 2 óleos essenciais que a gente trabalha direto na pele, que é o óleo de lavanda e o óleo de tea tree, que é o melaleuco. Assim mesmo, eu não ensino para os meus alunos colocarem direto. Eu comento, mas eu não ensino. Por quê? Porque a pessoa pode desenvolver uma alergia. Já tem casos de pessoas que saturaram o organismo com óleo de melaleuca, tiveram alergias graves. Elas não podem nem sentir o cheiro de óleo de melaleuca. Isso está registrado num documentário na Netflix. Se eu achar esse documentário, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês assistirem. Então, assim, é maravilhoso, sim, mas tem contraindicações. Tá bom, gente? Tem contraindicação olfativa e tem contraindicação na pele. Então, vocês imaginem tomar, tá? Porque dependendo do óleo, inclusive, pode gerar uma lesão nos dutos aqui por onde ele vai passar. Então, raciocina, tá, gente? Esse negócio de ficar tomando óleo, raciocina. Não é bem assim que a banda toca, não. Bom, então, a aromaterapia moderna, ela respalda a nossa ação terapêutica, porque aí ela já nos dá esse braço do conhecimento, esse braço da ciência, essa sustentação da ciência para que a gente possa entender e atuar. Então, o fato de hoje existir muitos artigos científicos, o fato da gente hoje ter muito respaldo de informação sobre o que é um óleo essencial, sobre as formas de extração, sobre o que é usado dentro das formas de extração para apurar as melhores moléculas, para que a gente possa ter um produto totalmente confiável e que realmente faça jus aos objetivos dos tratamentos, a gente precisa ter aí uma cadeia produtiva respeitável, a gente precisa ter profissionais dentro dessas cadeias que também sejam responsáveis por aquilo que estão fazendo. Os testes têm que ser bastante transparentes e fidedignos, de tal grandeza que o profissional que vai usar e está na linha final de aplicação do óleo, ele possa ter total segurança. Então, hoje, a aromaterapia moderna, ela é uma delícia, porque ela dá para a gente realmente condições para a gente trabalhar de forma bastante segura. Nem todo mundo, nem em todos os lugares, mas dá, tá? Uma mensagem para finalizar esse capítulo é que a aromaterapia, ela une o padrão ancestral ao que a gente tem a ciência de hoje. Que padrão ancestral? Dos nossos ancestrais. A minha avó, de repente, fazia chá com alecrim. Hoje eu trabalho com óleo de alecrim. Eu faço chá com óleo de alecrim? Não. Mas eu entendo que esse alecrim que ela botava no chá e que ela tinha um conceito para usar isso, esse conceito, ele está dentro do óleo de alecrim que eu uso hoje, dentro dos tratamentos que eu utilizo. Como a minha avó não entendia de molécula aromática, ela não tinha essa profundidade de estudo de química, e eu tenho um pouquinho mais, o que acontece? Eu consigo entender melhor, tomar o chá de alecrim e usar o óleo de alecrim. Eu consigo entender as duas formas de utilizar e consigo apropriar dentro do tratamento que eu preciso aquilo que tem mais a ver com a resposta que eu estou esperando. Então, o caminho da aromaterapia é ancestral e chega até os dias de hoje, não presente. Muito legal. Bom, nós vamos seguir falando agora, então, no final do processo, sobre a aromaterapia sutil, sistema dos 13 aromas.
Existe um estudo dentro da aromaterapia que é a aromaterapia sutil. O que ela versa? Ela versa sobre o lado emocional da atuação da aromaterapia. Como é que começa esse lado emocional? Bem, nós temos o nariz. E o nariz tem umas estruturas dentro dele, umas papilas, que no momento em que você olfata qualquer coisa, não é só óleo essencial, essa informação que você olfatou, ela vai para uma área do cérebro, que é o sistema límbico. E nesse sistema límbico, ele vai... Estou falando isso a grosso modo, porque isso aqui não é uma aula, tá, gente? Ele vai desenvolver uma cascata de resposta. Essa cascata de resposta, ela pode ser a nível parasimpático ou a nível simpático. O que significa isso? São dois sistemas decorrentes que vão atuar. O sistema simpático atua sobre as funções autonômicas, aquelas que a gente... Você não acorda e fala assim, coração bate, rim, libera o xixi. Você não fala isso. O seu corpo ele já tem um mecanismo autônomo que vai fazendo essas funções, né? Então, quando você utiliza uma substância olfatada, essa informação vai para o seu cérebro e o sistema límbico desenvolve uma cascata de respostas fisiológicas a partir dessa molécula que você olfatou. Então não é pingar o óleo no nariz, é sobre uma molécula aromática, o negócio é mais para lá, tá bom? E não é só sobre óleo essencial, qualquer coisa. A gente tem no nosso cérebro uma área que é a área de memória. E essa área de memória, ela é muito simples de ser entendida. Você tem uma avó, uma tia, mãe, que faz uma comida maravilhosa, que você, desde que você nasceu, que você, na sua casa, faz essa comida. E aí o seu organismo, ele já se habituou com aquele cheiro, ele já se habituou com aquele momento da casa, onde ela chega com umas bolsas, onde você vê em cima da mesa um determinado tipo de alimento, e você já sabe que naquele dia vai sair aquela comida. Então, se aquela comida te agrada muito, todo o seu corpo, no momento em que você enxerga, a comida nem está pronta. Ela só trouxe da feira as coisas. O seu corpo ele começa a se mobilizar para se apetecer de comer aquilo. Então, se ela disser assim, olha, eu ia fazer hoje essa comida tal, mas agora eu só vou fazer semana que vem, nossa, você fica mal, dá até depressão. Porque você já cria uma expectativa que você vai comer aquela comida que você gosta. Quando essa pessoa parte, vai para outro universo, ninguém mais faz essa comida. Quando você está com saudade dela, você consegue sentir o cheiro, a proximidade da pessoa e o paladar daquela comida. E se alguém fizer para você, você fala assim, não, a sua comida está maravilhosa, mas igual a da fulana, não é. Então, gente, isso significa memória olfativa e a memória de paladar, né? Uma tem uma ligação com a outra. Então, a gente tem essa referência no nosso cérebro, que é para tudo da nossa vida. Quando você trabalha com óleos essenciais e quando você trabalha com a aromaterapia sutil, você entende que esse mecanismo bioquímico, ele é muito mais explicado e você pode tirar proveito dessa conexão de forma terapêutica. Como? Chegou uma pessoa para ser atendida. A pessoa é ansiosa. Você sabe, ela preencheu ficha e ela diz que o problema dela é que ela é muito ansiosa. Mas ela veio para fazer tratamento facial. Mas ela já pergunta para você o que você vai fazer, ela já dá traços da ansiedade dela. Como é que você faz para lidar com isso se você não é a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo e você não vai fazer um procedimento mágico, você vai fazer um procedimento estético e que vai resultar em várias outras cascatas? Você começa trabalhando com a lavanda com ela. Trabalha a consciência da ansiedade dela através do óleo essencial, explicando para ela que você está colocando aquele óleo no plexo solar. Uma gota, gente. Você pinga no dedo assim, põe no plexo solar, põe no chakra laríngeo, pode botar na base da cabeça, pode colocar no centro da cabeça, áreas de ponto estratégico para quem trabalha com a área holística, ou simplesmente pinga na mãozinha, faz assim, respira fundo, querida. Ela cheira aquele olhinho essencial.
Isso vai dar uma informação para o cérebro para que ele baixe aquele processo de ansiedade. É bioquímico, gente. Não é feitiçaria, não é mágica, não é Monteiro Lobato, do Pica-Pau Amarelo, nada disso. É bioquímica, é ciência pura. É fisiologia, bioquímica, certo? Então você vai trazer para essa pessoa essa realidade. Isso vai ajudar você a fazer o seu tratamento nela, porque ela vai ter sempre uma referência do seu local como um local que baixa a ansiedade dela. Olha só, o cérebro vai começar a desencadear uma série de respostas favoráveis para a vida dela e para o seu tratamento, certo? E você não deixou de receber dinheiro, você só gastou uma gota de óleo. Então, o óleo, no lavido de óleo, de 10 ml, tem 250 gotas de óleo essencial. Isso se for um óleo bem fluido. Se for um óleo com menos fluidez, você tem aí umas 200 gotas. Mas 200 gotas, 250 gotas de óleo é muita coisa. Dá para você fazer bastante coisa, tá? Então, aquele olhinho, aquela gotinha que você deu para ela olfatar, ele não vai deixar você mais pobre. Não seja miserável. Seja profissional. Nem tudo que tem no seu consultório, na sua clínica, o paciente paga. Existem coisas ali que não têm valor. E isso não tem valor. O bem-estar do seu paciente na hora que você está fazendo o procedimento não tem preço. Por mais que você queira quantificar, não tem preço. Porque ele sai dali e fala para as outras pessoas que quando ele vai ali, não é na Chiquinha que é a sua concorrente, não. Quando ele vai ali, ele recebe um tratamento maravilhoso, que ele sai de lá se sentindo outra pessoa. A Chiquinha pode fazer o desconto que ela quiser, que ela não traz esse paciente para dentro da clínica dela. Até porque ela deve ser mão de vaca. Então, você já viu que você está ganhando sempre. Então, a aromaterapia sutil traz para nós profissionais, independente de ser um profissional da saúde ou não, ele traz para a gente essa condição da gente poder trabalhar também a emoção dos nossos pacientes sobre esse ponto de vista. A gente não está deixando de ser esteticista para ser psicólogo, não. A gente só está lançando mão de uma ferramenta científica para aportar qualidade no nosso serviço sem ficar pobre na miséria. Entendeu, gente? Não é nada disso. É aportar e dar o seu melhor para o seu paciente dentro do seu tratamento. Fazer um trabalho coerente, científico, bem feito, de resposta, de responsabilidade, entendendo que uma pessoa não é um corpinho deitado na maca. Aquela pessoa ali tem um coeficiente emocional que rege ele, embora muitas vezes ele diga que não. Essa ciência tem que ser sua. Então, a aromaterapia sutil, ela nos dá essa condição desse mergulho. O mais legal da aromaterapia sutil é o sistema dos 13 aromas, que é um complexo de entendimento de alguns óleos que você pode usar dentro de uma programação terapêutica e entender o processo emocional por que está passando o seu paciente. Então, com essa técnica dos 13 aromas, você consegue ir um pouquinho mais longe e preparar um perfume personalizado com os óleos que ele escolheu, porque existe um processo de eleição, você não coloca 13 aromas, 13 óleos essenciais dentro de um vidro e dá para a pessoa cheirar. Existe todo um processo técnico para você atuar. Então, você consegue, dentro dessa circunstância, gerar uma sinergia que vai atuar sobre os pontos positivos, enfatizando esses pontos, porque o cérebro é seletivo, e sobre as questões negativas dele, ajudando ele a crescer e a entender. Vai tudo sobre autoconhecimento. Não adianta você ter um livro maravilhoso de Carl Jung que diz um negócio maravilhoso se a pessoa não tem autoconhecimento, se ela não desenvolve autoestima. Você não dá bem-estar para ninguém, você provoca a sensação de bem-estar através de mecanismos específicos dentro da sua terapêutica. Mas se o cara estiver trancado todos os lados, você está dando bem-estar e ele não está entendendo nada. Ele não gera conexão. Tá? Então, esses mecanismos ajudam você a gerar conexão com uma área muito pessoal do seu paciente. Se não for paciente, se for cliente,
do seu cliente. Se for dentro da sua casa, você quer aprender a aromaterapia sutil e o sistema dos 13 aromas para você entender o seu próprio contexto e o contexto da sua família, também está dentro, está junto. Tá bom? Então, a aromaterapia sutil é uma ferramenta que nós usamos de forma terapêutica para entender os momentos emocionais dos nossos pacientes e levar para ele maior quantidade de conforto emocional e bem-estar possível dentro do seu autoconhecimento. A gente não está avaliando ninguém a nível psicológico para resolver a vida de ninguém. Mesmo porque às vezes a gente não consegue nem resolver a nossa, como é que a gente vai resolver dos outros? Então, a nossa proposta é que essa pessoa, ela se sinta melhor, tá, gente? Tá um pouquinho mais escuro, porque já tá anoitecendo aqui, já deve ser, são 8h16 da noite aqui, e aí eu tô com a luz apagada. Então, eu tô só com a luz do computador e do vídeo. Então, tá um pouquinho mais escuro. Mas é isso, gente. Bom, esse método é maravilhoso, ele aprofundiza muito. Eu, na Suíça, no meu projeto da Suíça, eu estou usando ele com muita satisfação. Realmente está sendo um desafio esse trabalho na Suíça, mas um grato desafio onde eu posso também desenvolver outras áreas bilaterais à área da estética, entendendo o bem-estar das pessoas, ajudando as pessoas a se encontrarem, a se conhecerem melhor. Então, eu acho que eu estou deixando, como a gente diz em espanhol, no meu grãozinho de areia, para tornar a vida das pessoas mais entendível, né? Para que elas se amem mais. Você não tem capacidade de amar o outro se você não se ama. Se você não tem autoestima por você, você não tem condição de estimar o outro. Porque o outro é o nosso espelho. E às vezes olhar o outro, por isso que muitas vezes as relações não conseguem se estabelecer, porque você, quando olha o outro, que você convive com uma certa regularidade, você vê as suas falhas. E aí, como é feio a gente ver as nossas falhas, a gente não consegue lidar com elas olhando para o outro. Mas às vezes você não tem como tirar o outro da sua frente. Você está casada com ele, você está casado com ela, enfim, casa com alguém, cachorro, sei lá o que seja. Então, enfim. Então você precisa ter frequência de convivência com essa pessoa. E aí você vai fazer como? Não tem como, né, gente? Então, os trabalhos de autoconhecimento, eu acho que eles vão salvar o mundo. Não o meu trabalho. Mas se autoconhecer ajuda muitíssimo a gente chegar em algum lugar quando a gente precisa entender a nossa própria convivência, o nosso próprio propósito e conhecer as relações, né? As regras de relações que a gente estabelece nas nossas convivências. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tudo isso serve para aumentar as nossas condições de trabalho. Então, tudo que a gente falou nessa semana está aqui, nesse material que eu estou deixando para vocês. Tem 42 minutos aqui, 43 minutos mais ou menos que eu estou falando. Estou muito feliz de poder passar esse material em português para vocês. Eu vou ver como é que eu vou fazer para chegar isso aí, porque fica um material bastante pesado, mas eu já estou feliz da vida e acreditando que o mundo é meu. Quem tiver dúvidas, quiser contato, eu sigo aqui da mesma forma, respondendo a todo mundo que precisa. A gente está com 5 e-books para serem colocados na plataforma. Desses 5 e-books, aromaterapia sutil, já estão sendo dados as aulas de forma online. Nós temos Red Spa e terapia capilar, que podem ser vendidos separados ou junto. A gente tem tratamento facial 5K, que é uma técnica de remodelação do seu processo de terapia facial, onde a gente ensina um monte de coisa. E a gente tem o Empodere-se, que é uma forma de melhorar a sua vida. Empodere-se serve para homem, para mulher. Ele vai ser lançado agora em outubro. Então, gente, ó, tá aí, ó, já na saída esse e-book Empodere-se e vocês vão amar. Ele só está faltando um capítulo que está sendo escrito pela nossa querida Adriana Dias, que me ajuda nas minhas páginas, uma querida maravilhosa, que está segurando na minha mão. Jesus segura de um lado e a Adriana Dias segura do outro. É muito legal. Então, ela está me ajudando bastante no processo e eu tenho um carinho muito grande por ela. E é isso, gente. Estou contando com vocês. Falei de tudo. Falei aromaterapia sutil, aromaterapia,
Head Spa, 5K, tratamento facial 5K. E eu acho que não tá faltando mais nada. E o Empodere-se. Tá tudo aí para vocês. Qualquer coisa, manda um WhatsApp. Um beijo, quero muito vocês. Obrigado por me seguir nas páginas. Que seria de mim se não fosse vocês? A graça de Deus acima de tudo. E a Adriana Dias. Adriana Dias Prospere. Busca ela aí no Instagram. Vale a pena conferir, o trabalho dela é magnífico. Um beijo, gente. Boa noite e bom domingo para vocês. Tchau.